verso 12 ao verso 17. Capítulo 13 do Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos evangelhos. Mateus, primeiro, Marcos, o segundo, Lucas, o terceiro, e João, o quarto. Isso. Nós vamos ler no capítulo de número 13, verso 12 ao verso 17. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. De verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Orando, Senhor Deus, lição que vamos aprender do Senhor é de importância nas nossas vidas. Nós queremos de Ti a graça, não só para conhecê-la, mas para praticá-la, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Nosso Senhor Jesus, Ele sempre foi muito prático, muito ilustrativo nos seus ensinamentos. Ele queria que aquilo que Ele ensinasse fosse aprendido mesmo. Então Ele usava ilustrações para que os seus ensinamentos ficassem gravados na mente dos seus discípulos e nas nossas mentes. No texto, o Senhor Jesus quis dar uma lição de humildade para nós, para os seus discípulos. Então Ele colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, os pés sujos, os pés empoeirados, os pés feios, daquela terra, daquela areia lá da Palestina. Jesus lavava os pés dos discípulos e os enxugava com a toalha que Ele mesmo havia se cingido. E uma vez fazendo aquilo, Ele falou: olha, eu vos dei o exemplo, para que também vocês possam fazer. Assim como eu vos fiz, vocês também devem fazer uns com os outros. Assim sendo, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele deu para nós uma lição de muita importância, de muito fundamento, de muito valor, mas difícil para nós executá-lo. O tema da nossa mensagem hoje é que ser humilde é difícil, mas é indispensável que sejamos humildes. Agora já me esqueci o tema, qual é? Ser humilde é difícil, mas é indispensável que sejamos humildes. Ser humilde é difícil. É difícil, mas é indispensável que sejamos humildes. Você pode até esquecer a primeira parte, você não pode esquecer a segunda. É indispensável que sejamos humildes. Quando nós propomos tratar desse assunto, nós primeiro desejamos e tivemos o propósito de trazer para os irmãos algumas definições sobre a palavra humildade. Primeira delas, humildade é o sentimento
que não nos faz ser melhores do que ninguém, mas diferentes de muitos. Humildade é o sentimento que não nos faz ser melhores do que ninguém, mas diferentes de muitos. Segundo pensamento sobre humildade, é o sentimento que proporciona a capacidade de escutar mais e de falar menos. Terceiro, Paulo Freire, ele disse que a humildade, terceiro, voltando um pouquinho, é um sentimento que expressa uma das raras certezas de que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E quarto, humildade, quarto, é um sentimento de que nada temos e nada somos, que tudo vem de Deus. Muito verdade que muitas outras definições há para a palavra humildade. Escolhemos essas. Deixamos essa última como base. Humildade é o sentimento de que nada temos, nada somos, que tudo vem de Deus. Para mim, para você e para nós. Tudo vem dele. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a mostrar que ser humilde não é fácil, nós também destacamos 4 pensamentos importantes. O primeiro, não é fácil ser humildes porque nós temos uma natureza que não quer ser humilde. E não só ela não quer ser humilde, mas ela não quer dizer que não é humilde. A minha filha foi humilde de dizer que é humilde, minha filha. De dizer que é orgulhosa, parabéns. Olha, ser humilde não é fácil. Mas assumir que é orgulhoso é também muito difícil. A gente é orgulhoso e não quer assumir. A gente não é humilde, mas quer mostrar que é humilde. Por quê? Porque nós temos uma natureza assim. Nós nascemos soberbos. Nós nascemos orgulhosos. Nós vivemos pensando que somos o que não somos, que temos o que não temos. Parece que nós queremos enganar a todos. E no fim, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Assim sendo, meus irmãos, a pessoa que quer ser humilde precisa primeiro vencer a si mesma. Lutar contra si mesmo 24 horas por dia. É uma luta constante, para que o orgulho não venha nos envolver, não venha nos invadir e não venha nos vencer. Meus amados, visto que ser humilde é difícil, nós somos incentivados a aprendermos com o nosso Senhor Jesus. Ele é o exemplo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele disse assim, verso 28, ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Sou humilde. Jesus se põe como exemplo para nós. Porque às vezes nós queremos espelhar nos outros. Nós ficamos procurando humildade nos homens. E quando nós não achamos humildade nos homens, nós nos escandalizamos.
Em Jesus não. Ele diz a Bíblia, sendo Deus, tornou-se homem. E veio ao mundo, não para viver uma vida boa no mundo, mas pelo contrário, para dar a sua vida por nós. Jesus despiu-se de toda a sua glória e deu a sua vida por mim e por você. Ele é digno de ser exemplo para nós. Terceiro, já que ser humilde é difícil, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Porque muitas vezes nós ficamos julgando as pessoas, nós ficamos rejeitando as pessoas. E quando nós julgamos alguém, e quando nós rejeitamos as pessoas, considerando-as orgulhosas, nós é quem somos os orgulhosos. Nós é quem estamos sendo reprovados na questão. O Senhor Jesus disse assim: por que você julga o seu irmão? Tira, disse Jesus, o argueiro, a trava que está no seu olho, para você ver o cisco que está no olho do seu irmão. Então, meus irmãos, nós temos que aprender essa verdade. Quando você vê alguém, quando você está rejeitando alguém, quando você está não aceitando alguém, o problema não está no alguém, está em você, está em mim, está em nós. Não é minha culpa, não é a tua culpa, é culpa de Adão. Nascemos assim. Quarto, visto, meus amados, que ser humilde é difícil, então nós precisamos depender de Deus para nos mudar. Nós precisamos depender de Deus para nos mudar. Tiago disse assim: nada tendes porque não pedis. Amados, nós como seguidores de Cristo temos um cheque preenchido, e nós podemos pôr o que nós precisamos. Podemos orar mais, para Deus nos quebrantar mais, para Deus nos fazer mais humildes. Eu fico pensando que uma das coisas que nos fazem orgulhosos é a boa vida que a gente vive. Não é? Boa vida que a gente vive. Se nós vivêssemos uma vida pior do que a que vivemos, certamente poderíamos ser menos orgulhosos, ou pelo menos iríamos mostrar menos. Então, nós fazemos das bênçãos que Deus nos concede um meio para desobedecer. Parece ser isso. Basta nós nos vestirmos melhores, calçar um sapatinho melhor, comprar um carro melhor, a gente já começa. Ou eu sou errado? Tomara que eu esteja errado. Eu espero estar errado. Ser humilde, meus irmãos, é difícil. Por isso, temos que orar a Deus para trabalhar em nós, para mudar a nós, a fim de que este problema seja solucionado. Não é em você, não, é em mim. Quebra meu orgulho. Que seja assim em cada um de nós. Vamos dizer amém junto? Amém. E então, meus irmãos, ainda que ser humilde é difícil, é indispensável. Agora eu tenho 7 pontos, ou melhor, subpontos. É indispensável que nós sejamos humildes, primeiro, porque a humildade é o caminho para o perdão. Deixa eu dizer para vocês: ninguém recebe perdão com orgulho, mas ninguém perdoa-se por orgulhoso. Tanto o ser perdoado como o perdoar depende da humildade. Nós sabemos pelas Escrituras que nascemos no pecado, e porque nascemos no pecado, nós caminhamos nesse mundo
alheio à vida de Deus, caminhando em passos largos para a condenação. Assim diz as Escrituras. E a pessoa, para ser perdoada, ela precisa entender essa verdade. E ela precisa buscar o perdão de Deus para si. E isso é possível por meio de uma atitude de humildade. Enquanto nós acharmos que somos bonzinhos, capazes, nós vamos estar impossibilitados de achar o perdão para nós. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um dizia: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro dizia: olha, nós estamos recebendo aquilo que os nossos atos merecem, mas este nem mal fez. Aí disse: Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E Jesus disse o quê? Hoje. Estará onde? Comigo. Estarás comigo no paraíso, hoje. Por que hoje aquele segundo ladrão foi para o paraíso? Porque aquele segundo ladrão se arrependeu. Aquele segundo ladrão, ele se humilhou. Ele confessou o seu pecado e aí achou perdão para ele. Meus irmãos, a Bíblia fala de uma cidade chamada Nínive, capital da Síria antiga. E Nínive era uma cidade de 120.000 habitantes, cidade muito importante diante de Deus. Deus mandou o profeta Jonas ir naquela cidade e dizer: olha, vocês são pecadores, por isso eu vou destruir vocês. Diz a Bíblia que o povo daquela cidade se humilhou diante de Deus. O rei proclamou um jejum. Os animais, até os animais ficaram sem comer por um tempo. Não davam comida para os animais. E o rei e toda aquela cidade humilhou-se diante de Deus, jejuou-se diante de Deus, vestiu-se de pano de saco. Deus mandou o profeta Jonas voltar. Fala para aquela cidade que não vou mais destruir, não. Arrependi de destruir. Vou deixar aquele povo com vida, porque se humilhou. Aí, meus irmãos, eu quero repetir para vocês: o caminho para o perdão chama-se humildade. Chama-se humildade. Deus nunca resistiu uma pessoa humilde, um coração humilde. Por mais pecador que seja uma pessoa, quando ela se humilha diante de Deus, Deus sempre tornou-se favorável a essa pessoa. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas, segundo, é indispensável ser humilde, porque a humildade é o caminho para a exaltação. O apóstolo Pedro escreveu dizendo assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E o Senhor Jesus disse assim: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Assim se sabe que a humildade é o caminho da grandeza. Quando o apóstolo Pedro disse que é para nós humilharmos diante de Deus para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte, eu fico pensando que ele estava pensando lá no arrebatamento. A vida cristã no passado não era tão fácil como a nossa hoje. Era uma vida de perseguição, era uma vida sofrida. O Império Romano castigava e tinha como herege aqueles que não faziam parte do seu redil, do seu grupo, do seu rebanho. E as pessoas que eram cristãs naquela época pagavam um preço alto, às vezes, com a sua vida. E eu imagino o seguinte: Pedro falou: olha, vocês podem ficar humildes, vocês podem ficar suportando essas angústias, essas aflições, essas agrulhas, porque no tempo oportuno Deus vai vos exaltar, Deus vai vos levar para o céu. 2.000 anos que o apóstolo falou isso, até hoje Deus não veio para levar a sua igreja para o céu. Mas eu não tenho dúvida que está mais perto hoje do que ontem. Você tem? Não é? Hoje está mais perto do que ontem. Amanhã, se Jesus ainda não tiver vindo buscar a sua igreja,
mais perto. Glória a Deus. O apóstolo Pedro também falou sobre isso. Ele disse assim: não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor Jesus está esperando por essa multidão que está aí, cega, perdida, caminhando sem Deus, sem Cristo e sem esperança nesse mundo. Ele está dando tempo para que outras pessoas venham conhecer a fé, conhecer a verdade, se libertar das trevas, para que Ele venha e leve um grupo maior de pessoas. Aleluia. Meus irmãos, então, a humildade é o caminho para a exaltação. Eu tive analisando duas realidades do passado, e considerando essas duas realidades, eu entendi e pude confirmar essa verdade de que o que exalta é humilhado, o que humilha é exaltado. A história, ela mostra que Alexandre o Grande, ele entrou na Índia com uma procissão imensa que eu acompanhava. Na frente havia um homem espalhando pétalas de flores pelo caminho por onde ele haveria de passar. Na frente dele ainda havia um número de 200 elefantes pintados e 200 cavaleiros montados em cavalos pretos. E a história afirma que ele ia num carro de marfim e ser assentado num trono de ouro. E ele ia, esse carro era puxado por 40 cavalos. E ele ia andando e dizendo assim: eu já conquistei as nações e agora eu quero conquistar as estrelas. A história afirma que Alexandre o Grande, entre aspas, porque não era grande, sabia que ele tinha pouco mais de 1,5 metro de tamanho, pouco mais, 1,56 metro. Mas pela audácia, pela coragem, pela garra, pelo rei que ele foi, ele era chamado Alexandre o Grande. Agora, se sabe que ele não conseguiu conquistar a Índia. Ele precisou voltar. Seus soldados não aliaram a ele naquela conquista, e cansado demais, não teve outro meio senão ele voltar. E ele morreu com 33 anos de idade. Alexandre morreu sem nada. Alexandre hoje não tem nada. Agora o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho que não era dele, era emprestado. Um povo humilde ia na frente dele, colocando suas vestimentas sobre o caminho por onde ele havia de passar. Mas Jesus é Deus. Amém. Diz a Bíblia que o nome de Jesus, você vê o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus é Deus, foi assunto ao céu, assentou à direita de Deus e intercede por nós. A Bíblia declara que Jesus veio, Jesus foi e Jesus virá. E nós, meus amados irmãos, podemos firmar no fato e na verdade: o que se exalta é, e o que se humilha é exaltado. Terceiro, nós aprendemos, meus irmãos, que é indispensável sermos humildes, porque a humildade proporciona para nós melhores qualidades de amizade. Somente os humildes conseguem amigos humildes. O arrogante,
procura outro como ele. Às vezes nós preocupamos com a amizade dos nossos filhos. Precisamos preocupar com o que é que estamos dando aos nossos filhos, como é que estamos formando os nossos filhos. Se os nossos filhos forem boas gentes, eles vão fazer boas amizades e fugir das más amizades. Somente os amigos humildes, as pessoas verdadeiramente humildes, conseguirão amigos humildes. Diga-me com quem tu, que eu sei quem tu és. Se forma um grupo de pessoas, você vê as crianças brigam com as crianças, senhoras conversam com os senhores com os senhores. Normalmente a gente se aglomera de acordo com aquilo que somos. Se queremos amigos humildes, basta que sejamos humildes e vamos atraí-los para nós. Precisamos ainda, meus amados, saber que é indispensável ser humildes, porque o humilde, ele consegue transmitir aos que os rodeiam uma melhor qualidade de tratamento. Veja que a pessoa humilde, ela não vai agredir os que a rodeiam. A pessoa humilde, ela não vai diminuir os que a rodeiam. A pessoa humilde, ela não vai atacar os que a rodeiam. A pessoa humilde não vai brigar com os que os rodeiam. E eu fico pensando quão bom, que bom ter uma esposa humilde. Agora eu fico pensando que bom é a esposa que tem um marido humilde, que tem os seus filhos humildes. O quanto os nossos lares estão precisando de pessoas humildes. Às vezes nós, do nada, formamos uma encrenca do tamanho desse tempo. Por quê? Porque somos orgulhosos. Nós queremos que as outras pessoas sejam como nós somos. Nós criticamos as pessoas, nós atacamos as pessoas, nós rejeitamos as pessoas. E às vezes as pessoas estão mais perto de nós. Ou será que eu estou errado? Oxalá eu esteja errado. Minha esposa, a pessoa que mais me assiste, que faz a comidinha boa para mim, que deita comigo, que levanta comigo e que está comigo 24 horas por dia e que sofre as minhas dores. De repente eu, porque meus filhos, eu estou atacando eles. Meus irmãos, que Deus nos livra deste problema dentro de nossas casas. É um ambiente onde todos precisam se sentirem bem. Sim ou não? Sim. Se o meu filho não se sentir bem na minha casa, as minhas filhas, onde elas vão se sentir bem? Se a minha esposa não se sentir bem na minha casa, onde que ela vai se sentir bem? Olha, se eu não me sentir bem na minha casa, onde é que eu vou me sentir bem? E para eu me sentir bem na minha casa, eu tenho que ser aceito como eu sou, com meus defeitos, com as minhas brincadeiras. A minha esposa só comigo, eu levanto brincando, eu deixo brincando. Falei, meu bem, só você vai aguentar um trem como esse. Aí, meus amados irmãos, a humildade entra nessa área aí. Nós precisamos deixar de querer ser mestres daqueles que estão diante de nós, daqueles que estão perto de nós. Nós precisamos aceitar esses como eles são, porque senão nós vamos estar sempre criando guerras. Porque nunca eu vou fazer alguém ser como eu, e nunca alguém vai me fazer ser como ele. Então ser humilde é difícil, mas é indispensável. Também porque o humilde, ele conseguirá
irá ter um caráter mais aprovado. Caráter mais aprovado. Meus irmãos, humilde é aquela pessoa que não vai comprar o que não precisa. E nós vivemos nessa fase da vida. Ontem eu tive dó da minha filha, fui levar ao shopping. As pessoas, os comerciantes, colocam tudo no mostruário com o preço. E às vezes não é o preço máximo, não, são as parcelas. Para incentivar as pessoas a comprarem. E meus amados, está muito fácil comprar o que se não precisa. Tá ou não? Sim ou não? Sim. Se nós não formos humildes para fazer assim, ó, sabe o que é isso? Se nós não formos humildes para fazer isso, nós ficamos só assim, ó. Só assim. Então, humilde, ele não vai comprar o que não precisa. Humilde também, ele não vai fazer compromisso para pagar com o que não tem. Porque, meus irmãos, comprar é fácil. Agora pagar, se não tiver ainda pior. Mas existe um mal que está em nós. E este mal nos induz a comprar o que não precisamos, até para pagar com o que não temos. Ah, vou comprar. Depois Deus sabe. Depois eu oro, Deus dá o dinheiro. Oh, Deus não vai dar dinheiro, não. Não é? Deus não vai dar dinheiro. Deus nunca vai atender-me quando eu usei algum recurso sem a direção dele, sem ser guiado por ele. O orgulhoso vai comprar, depois não vai conseguir pagar e não adianta orar. É culpa dele, não é de Deus. Não vai pagar mesmo. Também o humilde, não só ele não vai comprar o que não precisa, não só ele não vai fazer compromisso de pagar com o que não tem, mas ele não vai procurar impressionar os que o rodeiam. A gente vive nesse mundo. As pessoas querem impressionar as outras pessoas. Não tem nada, mas quero mostrar que tem. E ao mundo que quem tem dinheiro veste roupa de marca, quem não tem também veste roupa de marca. Ou às vezes quem tem não veste, e quem não tem veste. Aí, meus amados, é um mundo que estamos querendo impressionar. Falta de quê? De humildade. E o sexto, humilde é a pessoa que reconhece seus erros, que confessa seus erros e que encontra perdão para os seus erros. Por isso é indispensável que sejamos humildes. Tiago disse assim, que nós tropeçamos em muitas coisas. Existe alguém aqui que não tropeça? Existe alguém aqui que não erra? Tropeçamos em muitas coisas, erramos muito, em outras palavras. Mas o humilde, ele erra, mas ele fala, eu errei mesmo, me perdoa. O que não é humilde fala, eu não errei. Não errei. Agora o humilde, ele reconhece, ele confessa e encontra perdão. Olha o seu. A Bíblia fala de duas pessoas. A palavra de Deus não fala o nome dele. Fala só tipo. Um era publicano, o outro era fariseu. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Havia os fariseus e os saduceus. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Cobravam impostos dos judeus para Roma, porque os judeus estavam escravizados, dominados pelo poder de Roma nos dias de Jesus. E a Bíblia declara que os dois foram para o templo, um fariseu e o outro publicano. O fariseu dizia, Senhor, eu sou melhor que os outros. Jejuo 2 vezes por semana,
eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, e eu não sou nem como esse publicano. E o publicano diz o Senhor Jesus que ele só batia no seu peito: ah, Senhor, ser propício a mim, pecador. A palavra de Deus declara que aquele publicano desceu justificado, mas o fariseu não, porque o fariseu ele se orgulhou. Ele achou que era bom demais, grande demais, importante demais, porque era dizimista, porque jejuava 2 vezes por semana. Amados, o que se exalta é o que se exalta é Humilhado. o que se humilha é Exaltado. exaltado. Sétimo e último, então, é indispensável ser humilde, porque humilde estará sempre pronto a servir e a ser servido. O humilde está pronto a servir e a ser servido. O orgulhoso, ele não aceita ser servido. Ô fulano, parece que você está com dificuldade, está precisando de ajuda. Ah, eu estou bem mais. Ou não. O homem humilde, ele aceita servir e também ele aceita ser servido. 2 necessidades importantíssimas em mim e em você. Nós estamos nesse mundo para as 2 coisas: para servir e para ser servido, porque o mundo dá muitas formas. Hoje eu sirvo alguém, eu faço benefício por alguém, amanhã eu preciso de alguém, eu dependo de alguém. E a palavra de Deus declara assim, ou não é a palavra de Deus, diz um ditado, que diz assim: que quem não serve para servir, ou melhor, quem não vive para servir, não serve para Viver. não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Aí, é preciso que eu queira servir, é preciso que nós queiramos servir, mas o sentimento de orgulho que se opõe à humildade nos atrapalha a olhar para os lados. O orgulhoso, ele não olha para o lado, não. Ele não vê alguém que está com dificuldade, ele não vê alguém que está com necessidade. A Bíblia, o Senhor Jesus falou do bom samaritano. Ele disse que contou a história de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó e foi atingido pelos salteadores, e ele ficou machucado ali. E por aquele caminho passou um sacerdote, era a nata da religiosidade. O sacerdote passou de largo, ele não olhou para os lados, não. Lá está o caído, mas ele foi embora. E depois veio outro, quem? Os irmãos conhecem a história? Levi. E também esse passou de largo. E daí veio o bom samaritano. Desceu do seu animal, pegou o óleo, ungiu aquele que estava machucado, deu vinho para ele, pegou ele, montou no seu jumento e foi andando a pé, levando aquele jumento. Mas para isso ele precisou ser humilde, olhar para os lados, para ver aquele que havia caído. Ele precisou descer do seu animal, ele precisou dar o seu lugar para aquele homem que havia sido machucado, ele precisou enfiar a mão no seu bolso. Isso, meus irmãos, é demonstração de humildade. E o fato é, meus amados e muito queridos irmãos, o cristianismo, se não for composto, se não estiver tendo como participantes pessoas humildes, é um cristianismo vazio, indigno desse título. Preciso que eu e você, que nós juntos, aprendamos que o caminho para a grandeza chama-se o quê? Humildade. E que o mestre dos mestres, o meu mestre, o teu mestre, o nosso mestre, ele quer que sejamos humildes na prática.
na verdade, na realidade, a partir de nosso dia a dia, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no nosso carro, no templo, todo sentido. Deus nos abençoe, nos dê a bênção, nos dê a graça de viver a palavra de Deus. Diga amém. Amém.